O que já aconteceu na academia e você nunca contou pra ninguém. Olha, eu nunca fui muito de contar essas coisas, até porque parece loucura quando falo em voz alta. Mas tem coisa que fica presa na garganta, sabe? Trabalho como personal trainer há quase 2 anos, mas faz só uns 5 meses que tô numa academia nova, dessas mais chiques, com gente sarada, cheia de espelho, música eletrônica no talo e ar-condicionado gelado o dia todo. No começo, achei que ia ser mais do mesmo, cliente que reclama, aluno que paga e não aparece, gente querendo resultado em uma semana, mas aí ele apareceu. Não vou falar nome nem dar muita pista, vai que alguém descobre algo. Vou chamar ele de Sr. R. Casado, 42 anos, corpo de quem se cuida, mas sem exagero. Alto, voz grave, barba bem feita, sorriso de canto de boca. Daqueles que quando passa perto de você no corredor, parece que o ar muda de temperatura. Mas não era só isso, não. O jeito que ele me olhava. Cara, era diferente. No começo achei que era coisa da minha cabeça, que eu tava viajando. Mas aí começou a ficar claro demais. Ele sempre chegava por volta das 18 horas, quase sempre com a esposa, uma mulher bonita, simpática até demais comigo. Ela me chamava pelo nome, perguntava do meu dia, ria das minhas piadas bobas. E ele, sempre calado, só observando. Até que um dia, do nada, apareceu um nome diferente entre os novos seguidores do Instagram. Era ele. Me deu aquele gelo no estômago. A foto de perfil era ele mesmo, sem foto com esposa, sem nada comprometedor. Pensei umas 10 vezes antes de seguir de volta, mas segui. 2 dias depois, recebo o primeiro oi, tranquilo. Simples. Direto. Eu respondi, claro. E começamos a trocar ideia. No início, era tudo bem leve. Coisas de treino, dicas de suplemento, essas paradas. Mas ele foi aprofundando. Começou a elogiar meu corpo, minhas postagens, dizia que gostava do meu jeito de falar nos stories, que curtia o meu foco. E aí, veio a virada. Uma noite, por volta de meia-noite, ele mandou. Já se olhou no espelho hoje? Tem noção do perigo que você é? Li aquilo com o coração batendo no pescoço. Aquele tipo de mensagem que arrepia a nuca, que deixa o corpo meio quente, sabe? Respondi com um emoji rindo, fingindo leveza, mas por dentro eu já tava, sei lá. Tinha algo nele que me puxava. A conversa naquela noite foi longe. Falamos de vontade, de desejo, de curiosidade. Ele dizia que nunca tinha feito nada com outro cara, mas que me olhava e ficava pensando como seria. Eu tava quase tremendo segurando o celular. No fim, ele mandou. Se um dia quiser me ver fora da academia, me avisa. Só se você quiser. Demorei pra responder. Bebi água. Saí pra varanda. O corpo em alerta, como se estivesse indo treinar, mas a luta era outra. Mandei só. Quero. 2 dias depois, nos encontramos. Ele alugou um flat discreto, perto do centro. Quando cheguei, ele já estava lá. Camisa branca, calça de moletom, aquele perfume amadeirado que eu reconheceria de olhos fechados. Fiquei parado na porta, nervoso como um adolescente. Ele me olhou por um segundo e disse. Achei que não vinha. Respondi num sussurro. Achei que você ia desistir. A tensão no ar dava para cortar com faca. Nos encaramos por longos segundos. Ele veio até mim, devagar. Me olhou nos olhos, aproximou o rosto, e não falou nada. Só encostou a testa na minha. A respiração dele quente, calma. E eu, por dentro, explodindo. O primeiro beijo foi lento. Sem pressa. Como se ele quisesse decorar cada detalhe. A boca dele era firme, o beijo molhado, cheio de intenção. As mãos grandes seguraram meu rosto, depois desceram pelo meu peito, pela barriga, e aí eu soube, já era. Ali, naquele flat simples com cortina bege e cama arrumada, a gente se despiu sem dizer uma palavra. As roupas foram caindo pelo chão, uma a uma. Ele tirava minha camiseta devagar, me olhava nos olhos durante cada gesto. E quando ficou nu na minha frente, cara, que visão! O corpo dele era de homem vivido, marcado pelo tempo nos lugares certos. Nada exagerado. Só, real. Másculo. Desejável. O amigão dele já estava ali, duro, pulsando. E eu nem consegui pensar. Só ajoelhei. Comecei devagar, com cuidado. Queria sentir ele inteiro. A textura, o sabor, o peso. Ele gemia baixo, segurava meu cabelo, falava meu nome num tom que eu nunca tinha escutado. Depois me puxou para cima, me jogou na cama, e foi minha vez de ser explorado. As mãos dele percorriam meu corpo com precisão. Parecia que ele sabia exatamente onde tocar. Quando chegou no meu amigão, foi com calma, mas com vontade. A língua dele parecia ter vida própria. Me fazia perder o ar. Ele me virou, apertou minha bunda e quando ele entrou em mim, eu treme. Era forte, intenso, mas tinha cuidado. Ele me segurava pela cintura, gemia contra minha nuca, dizia coisas no meu ouvido que me faziam derreter. A cada investida, eu sentia meu corpo ceder mais, pedir mais. Era como se eu estivesse sendo montado por um furacão que sabia dançar. Ele demorou para chegar lá, e isso só aumentava meu desespero. Eu já estava explodindo, o corpo todo pedindo arrego. Quando finalmente ele soltou o líquido quente dentro de mim, com um gemido grave e um beijo profundo, eu desabei.
Não fomos muito além, como ele não tinha experiência ainda, demos mais uns beijos, ele chupou meu amigão até eu chegar lá também e aí caímos juntos na cama, suados, ofegantes, rindo baixinho. Ele passou a mão no meu rosto e disse: "Isso foi surreal." E foi mesmo. A gente se viu mais uma vez depois disso. E foi ainda melhor. Mas aí veio o problema, a esposa dele, que continuava indo na academia, que continuava me cumprimentando, me chamando de querido, perguntando se eu estava comendo bem. E eu sorria, fingindo que estava tudo certo. Que o marido dela não tinha me feito gritar o nome dele dias atrás, que eu não tinha sentido o calor dele me invadir de um jeito que nenhum outro tinha feito. É difícil. Porque eu gosto. Gosto muito. Não só do ralé e rola, mas da forma como ele me olha, como me toca, como me escuta. Ele não me trata como um brinquedo. Me trata como alguém que ele queria ter encontrado antes. Mas o que eu faço agora? Porque toda vez que ele me chama no privado, eu vou. Mesmo sabendo que não devia. Mesmo sabendo que o cheiro dele vai ficar no meu corpo por dias. E mesmo sabendo que o olhar da esposa dele, inocente, gentil, me queima por dentro. Depois daquele segundo encontro, jurei pra mim mesmo que não ia mais acontecer. Juro. Até desliguei as notificações do celular por uns dias, só pra evitar cair na tentação. Evitar ver o nome dele ali, brilhando na tela, e sentir o estômago gelar e o amigão acordar na hora. Só que, não funcionou. Na semana seguinte, ele apareceu na academia como sempre. Mesma hora, mesmo cheiro. A esposa ao lado, sorridente. E eu, tentando manter a compostura. Mas é difícil fingir que nada rolou com alguém que já te fez chegar lá mais de uma vez com vontade. Eu tentava focar nos treinos dos outros alunos, mas os olhos escorregavam. Vi quando ele trocou de roupa no vestiário. Vi a toalha na cintura, o suor escorrendo pelo peito. Vi o jeito que ele se enxugava, devagar, como quem sabia que estava sendo observado. E ele sabia. Sempre soube. Mais tarde naquele dia, a mensagem chegou. Hoje, 20 horas, mesmo lugar. Eu encarei aquela mensagem como se fosse um convite pro pecado. E era. Pensei em negar, em inventar desculpa, em fingir que não vi. Mas respondi. Tô indo. O flat era o mesmo, mas parecia diferente. O ar no quarto estava pesado, carregado de desejo acumulado. Quando entrei, ele já estava me esperando. Camisa social aberta, calça de injusta, colar discreto no pescoço. Aquela barba por fazer, a pele dourada. Parecia uma pintura. Uma daquelas que você olha por muito tempo, até esquecer do mundo. Dessa vez, ele não falou nada. Só me empurrou contra a parede e me beijou com fome. Com necessidade. Como quem precisava de mim para respirar. As mãos apertavam minha cintura, deslizavam por dentro da minha camiseta, e eu já estava todo mole, entregue. Não parei de pensar em você um segundo, ele disse, entre os beijos. Eu tentei, foi só o que consegui sussurrar. A gente se jogou na cama como dois bichos famintos. As roupas voaram, a pele colou, e o calor dos corpos virou uma coisa só. Ele me explorava com vontade, com sede. Chupava meu amigão como se fosse um doce de festa, com uma calma sacana que me fazia gritar por dentro. Quando ele me virou de costas e encaixou o membro dele de novo, foi como se o mundo parasse. A pressão, o tamanho, o jeito que ele ia fundo, tudo me fazia esquecer do certo e do errado. Só existia aquele momento. Aquele quarto. Aquela cama tremendo de tanto ralé e rola. E quando eu cheguei lá de novo, foi intenso. Quase caótico. O corpo todo tremendo, a alma saindo pela boca. E ele veio logo depois, com aquele leite quente, grosso, derramando por dentro de mim como uma explosão silenciosa. Ficamos abraçados por um tempo, suados, ofegantes. Ele beijava meu pescoço devagar, como se quisesse me marcar sem deixar prova. Eu queria ficar aqui, só com você, ele disse, baixinho. E eu quis acreditar. Quis de verdade. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Na academia, tudo seguia normal, ou quase. A esposa dele me trazia café às vezes. Às vezes perguntava do meu cachorro, do meu curso de nutrição. Ela me olhava com carinho, como se confiasse em mim. Como se me visse como um amigo. E eu sorria. Engolia seco. Porque meu corpo ainda doía de prazer e culpa. Comecei a evitar os dois. Pegava outros horários, fingia estar ocupado. Mas ele insistia. Mandava mensagens de madrugada, fotos provocantes no espelho do banheiro, áudios dizendo que sonhou comigo. E eu respondia tudo. Porque tinha algo nele que me viciou. Não era só o corpo, embora ele me virasse do avesso com aquele amigão que parecia feito sob medida para mim. Era o jeito que ele me tratava no quarto, os olhos fechados enquanto me beijava, o jeito que segurava minha mão quando eu estava por baixo. Ele não transava. Ele se entregava.
E isso me desmontava. O próximo encontro foi num motel. Ele escolheu um mais afastado, discreto, daqueles com entrada por trás, sem trocadilho. Cheguei tremendo de novo, como se fosse a primeira vez. E ele estava lá, deitado na cama, só de toalha, com o controle remoto na mão e um sorriso sacana no rosto. Hoje eu vou te fazer esquecer teu nome, ele disse. E não foi promessa vazia. Ele me virou, me colocou de joelhos, e passou a língua por cada centímetro da minha pele. Descia, subia, mordia. Depois me colocou deitado de barriga para cima, abriu minhas pernas com calma e se ajoelhou entre elas. Me olhou nos olhos, respirou fundo, e mergulhou. Quando a língua foi no meu buraco, eu vi estrelas. Me contorci, gemi, treme. Ele me segurava com firmeza, como se soubesse que eu ia tentar escapar, mas não deixava. Me chupava com vontade, como se estivesse com fome de mim. E quando finalmente entrou, com força e paixão, eu senti tudo de novo. O calor, a culpa, o prazer, o medo. Um turbilhão dentro de mim. E mesmo assim, me entreguei por inteiro. Eu bateu uma para mim enquanto me penetrava. Que cena vil, que cena. No fim, ele me abraçou forte e disse: eu queria ter te conhecido antes. E eu quis perguntar, antes de quê? De casar, de se perder em outra vida. Mas calei. Porque já era tarde. E cedo demais ao mesmo tempo. Eu juro que tentei não me apegar. Sério mesmo. Depois daquele segundo encontro, onde tudo pareceu tão surreal de bom, eu fiquei uns dias tentando não pensar demais. Mas era difícil. Cada vez que ele aparecia na academia, meu corpo inteiro parecia saber antes de mim. Parecia que minha pele lembrava o toque dele antes da minha cabeça conseguir raciocinar qualquer coisa. E o pior é que a mulher dele também estava sempre por lá. Sempre simpática, sempre sorridente. Tinha dias que ela até vinha perguntar se eu podia ajudar com algum exercício novo, ajustar alguma postura, essas coisas. Eu fingia que estava tudo normal, mas por dentro eu tremia. Ela tinha confiança em mim. Talvez isso fosse o mais tenso de tudo. Mas ele parecia cada vez mais envolvido. Me olhava diferente. Um dia, ele veio treinar de manhã, coisa que ele nunca fazia, só para me ver sem que ela estivesse por perto. Encostou no balcão fingindo que ia pegar uma água, e baixinho falou: domingo, na casa do sítio, ela vai para casa da mãe. Vai só eu. Na hora meu coração bateu forte. Eu não tinha respondido nada ali, só balancei a cabeça como se não significasse muito, mas claro que eu fui. O lugar era lindo. Uma casinha simples no meio do mato, com um cheirinho de madeira molhada e terra viva. O dia estava meio nublado, o céu parecia segurando a chuva, e aquele clima abafado deixava o ar denso, quase sensual por si só. Quando cheguei, ele me recebeu na porta com aquele sorriso de canto, meio cafajeste, meio tímido. Tava só de bermuda e camiseta colada, o que só deixava mais evidente o corpo dele, aquele peito largo, os braços fortes, o pescoço que eu sabia exatamente onde mordiscar. A gente entrou e o clima... Cara, o clima tava no ar. Não precisava dizer nada. Ele trancou a porta devagar, virou para mim e ficou só me olhando. Um silêncio estranho, mas que dizia tudo. Eu não consegui segurar e fui até ele. O beijo veio forte, sem freio, daquele tipo que mistura saliva e pressa, que machuca um pouco de tão intenso. Era desejo puro, suado, abafado. Tava com saudade do seu cheiro. Ele sussurrou no meu ouvido, com aquela voz grave que parecia vibrar direto no meu umbigo. Fomos pro sofá, mas não duramos nem 2 minutos lá. A vontade era tanta que ele me virou ali mesmo, me encostou no encosto, passou a mão nas minhas costas e desceu até onde eu já estava quase implorando. As mãos dele sabiam exatamente o caminho. Cada curva, cada arrepio. Eu já estava entregue sem nenhuma resistência. E quando ele me puxou para sentar no colo dele, sem dizer uma palavra, só com aquele olhar firme, eu sabia, aquele domingo ia ficar na minha memória por muito tempo. A gente se explorou como se fosse a primeira vez, mas com a intimidade de quem já se conhecia. A cada vez que ele me encaixava com força e ritmo, eu sentia um misto de prazer e culpa, mas a culpa parecia virar combustível. E ele demorava. Sempre demorava. Era isso que me enlouquecia. Ele controlava o próprio corpo de um jeito quase cruel. Quando eu achava que ia chegar lá, ele parava, diminuía o ritmo, puxava meu cabelo ou mordia meu pescoço, só para me fazer enlouquecer mais. E funcionava. Foi aí que ele saiu de dentro de mim, foi no meu ouvido e sussurrou: hoje eu quero que você dentro. Então ele sentou no meu colo,
encaixou meu membro na entrada, e foi descendo devagar, no ritmo dele. Foi a primeira vez, e eu queria sentir cada centímetro meu dentro dele, cada sensação, e foi incrível. Depois que entrou tudo, ele começou a cavalgar devagar, e eu massageava forte o amigo dele. Ficamos um bom tempo assim, num vai e vem gostoso, mas depois de um tempo ele começou a sentar com força, muita força e gemia muito. Senti o membro dele muito duro na minha mão, como se fosse explodir, e explodiu de certa forma, me deixou todo molhado, e vendo aquilo eu também explodi dentro dele. Na hora que tudo terminou, a gente ficou ali, suados, ofegantes, nus no sofá com uma toalha jogada por cima. Ele me fez um café depois, e a gente ficou conversando olhando pela janela, vendo o mato balançar com o vento. Isso não vai dar certo, né? Ele disse do nada. Sei lá, já deu, de certo modo, respondi, sem coragem de encarar ele nos olhos. Ele deu uma risada baixa, meio triste. É isso que me assusta. E eu entendi. A gente tava se viciando nisso. No toque, no segredo, na tensão. Era bom demais para parar, mas perigoso demais para continuar. Naquele fim de tarde, antes de eu ir embora, ele me abraçou mais forte do que o normal. E ficou ali, em silêncio, com a cabeça encostada no meu pescoço por um tempinho. Ele me encarou e disse: se minha esposa descobrir, eu perco tudo. Mas se eu parar com você, acho que me perco também. Não respondi. Só segurei o olhar dele até ele baixar os olhos e então eu saí. Não nos vimos mais depois daquele dia. Ele e a esposa mudaram de academia e eu não soube mais nada dele. E você, já viveu algo assim?